Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra, e a gente vai continuar aqui. Hoje já é quarta-feira, a semana começou, já tá caminhando, né? A gente, quando vê, já tá perto do domingo novamente. Os dias estão correndo. Hoje a gente vai lá para 1 Crônicas, capítulo 3, 4 e 5, porque nós começamos na segunda-feira, dentro do livro de 1 Crônicas, né? Demos um salto aí e fomos para Crônicas, porque é esse período da tomada de poder de Davi. Então a gente entra primeiro em Crônicas, depois a gente volta para Samuel e aí entra em Reis, né, e tudo mais. Mas então a gente deu esse salto por questões de estarmos lendo a leitura bíblica desse ano novamente em ordem cronológica, tá? Então, se você está acompanhando só aqui pelo vídeo, a gente essa semana vai fazer primeiro Crônicas e Salmos, tá? Então a gente vai estar sempre dentro desses dois livros. Então hoje é primeiro Crônicas capítulo 3, 4 e 5. Ontem a gente fez Salmos, né? 1 Crônicas, capítulo 3, 4 e 5. Esse aqui, assim como segunda-feira, é um dia que a gente tem a tendência de querer pular. A gente querer deixar para lá porque fala de genealogia, fala de contagem, né? Fala de textos que estão mostrando simplesmente a descendência de alguém. Então a gente acaba achando que esses textos não têm sentido na nossa leitura, não tem sentido para nós hoje dentro do texto bíblico, mas eu posso te afirmar que é o contrário do que você pensa. Esses textos dão toda a base para nós, para entendermos justamente o propósito de Deus para a sua vida, para a criação, para quem Deus estava levantando naquele momento da história, de quem ele era filho, qual era a sua descendência, se eram homens tementes a Deus ou se não eram, de que tribo era, porque cada tribo tem o seu papel dentro do contexto de Israel. Então a gente precisava olhar para a genealogia com um olhar um pouco mais apurado para decifrar e entender os propósitos de Deus até com esses textos, tá bom? Então não pula não. Se você pular, quando alguém te perguntar, você já leu a Bíblia inteira? E você vai ser obrigado a dizer não, porque se você não leu esses textos aqui, você não leu a Bíblia inteira, tá? A Bíblia inteira é de Gênesis a Apocalipse, sem pular capítulo nenhum, né? Depois de ter lido algumas vezes a Bíblia inteira, talvez você possa dizer, eu vou deixar para lá esses capítulos, mas eu já li várias vezes a Bíblia inteira. Mas não faça isso. Eu posso afirmar para vocês que até hoje, cada vez que eu leio, eu sempre identifico algo que eu não tinha visto da outra vez, e isso me ajuda depois com os estudos dos outros textos dentro da palavra. Amém? Então, 1 Crônicas, capítulo 3, diz assim: Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maacá, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. São estes os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas e a filha Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, o filho de Abias foi Asa, o filho de Asa foi Josafá, o filho de Josafá foi Jeorão, o filho de Jeorão foi Acasias, o filho de Acasias foi Joás, o filho de Joás foi Amazias, o filho de Amazias foi Azarias, o filho de Azarias foi Jotão, o filho de Jotão foi Acás, o filho de Acás foi Ezequias, o filho de Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Amon, o filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, Jeoaquim, o segundo, e Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto.
Os sacerdotes de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. Os sucessores. Sacerdotes não. Os sucessores de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaias, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomelite, irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Osadias e Jusabe Ezede. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaias e os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias, Semaias e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Aziricão. Estes foram os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaias, Acube, Joanã, Delaias e Anani. Capítulo 3, então, está falando dessa descendência, né? Dos filhos de Davi, que nasceram em Hebron, que foi a primeira cidade para onde ele se mudou depois que Saul morre, e depois a sua linhagem como um todo, né? Que aí fala de todos os reis a partir de Salomão, os filhos de Salomão ali depois. E segue toda a linhagem. Interessante a gente guardar esse texto, ou deixar ele sempre aí marcadinho na Bíblia, porque a hora que a gente for ler a sequência dos reis de Israel a partir de Salomão, essa sequência vai aparecer de forma mais espaçada, né? De acordo realmente com os acontecimentos. Mas aqui a gente tem uma relação bem sucinta, né? De todos os reis que passaram por Israel a partir de Salomão. Capítulo 4. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã, Jezreel, Isma e Idbaz. A irmã deles chamava-se Azeleupone. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Assur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu Auzã, Éfer, Temene e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arel, filho de Aru. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Pazéia e Teiná, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraias. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraias gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Esses foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel, Zifa, Tiria e Azereel. Estes foram os filhos de Esra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz Jered, fundador de Gedor,
Eber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão, Amnon, Rina, Benianã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Saraf, que governavam em Moabe e em Jazub-Leém. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibzão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma. Seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josá, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraias e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Joacobá, Jezoaias, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sif, neto de Alon, bisneto de Gedaias, trineto de Simri e tetraneto de Semaias. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos, e 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinha escapado e ali vivem até hoje. Capítulo 4, então, fala de mais 2 genealogias bem grandes, né? A genealogia de Judá, dos descendentes de Judá, e os descendentes de Simeão, ok? Capítulo 5, vamos falar sobre mais algumas genealogias. Os descendentes de Ruben, né, aqui. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel, seu filho Semaias, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaias, pai de Baal, que foi o pai de Berá, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme seus registros genealógicos.
Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã o segundo, os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias: Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Esses eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade, trineto de Micael, que foi filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Ai, filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100 prisioneiros, e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, mas foram infiéis para com Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Alá, Abor, Arã e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Então, capítulo 5 fala da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés, que provavelmente está falando dessa turminha que ficou do lado de lá do Jordão, né? Quando a gente estava lendo a divisão das terras com as tribos, a gente percebe essa questão dessas 3 tribos ficando com o acampamento, com a parte antes do Jordão. Então, eu queria te incentivar a sempre que passar por essas passagens onde tem genealogia, não pule. Aqui a gente tem um grande apanhado realmente das gerações, né? Inclusive posterior a Davi, que entra em todos os reis de Israel, conforme aqui a genealogia de Judá. Então a gente vai ver que essas genealogias que estão aqui, elas falam desde a época de Israel, né, Jacó, que são as 12 tribos, e falam praticamente até a época do exílio, né, para a Babilônia. Então tá falando de uma época bem grande, de um período bem grande, aonde essa genealogia só pega os primogênitos da família. Então, cada primogênito que ia nascendo de uma família homem, então ele era registrado nesses escritos, né, de 1 Crônicas, como genealogia daquelas famílias, ok? Esses homens tinham diversos filhos, não era somente esses, né? Esses são os primogênitos de cada pai, que vai se aumentando aí com as famílias. Então é sempre mais o primogênito e o homem. Aparece uma ou outra mulher no meio da genealogia, por ter sido ela importante dentro desse contexto.
mas não entravam-se os nomes das mulheres, porque senão ia ter que citar de todos os filhos. Então eles focaram só nos primogênitos. Amém, queridos? Que o Senhor possa continuar, né, nos dando perseverança para continuarmos na nossa leitura, para continuarmos nos textos que o Senhor tem nos dado, ainda que uns melhores para ler, outros um pouquinho mais difícil, mas o Senhor vai nos dando graça e sabedoria, a gente vai compreendendo os textos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.